Não resta nenhuma dúvida que o homem já conquistou enorme progresso científico-tecnológico. Avançou consideravelmente seus conhecimentos sobre o universo. Descobriu novos planetas, novas estrelas, novas galáxias. Foi até a Lua e voltou. Não resta dúvida que o homem já descobriu muito sobre este macrocosmo infinito. Descobriu o mundo microcosmo do átomo, da célula e até da física quântica. Manipulou os genes e o DNA, o genoma humano. Avançou de tal maneira que chegou à clonagem da ovelha Dolly. Mesmo com sua inteligência finita, o homem já descobriu e inventou muitas coisas fantásticas. Inventou o telefone, o rádio, a televisão, o automóvel, o avião, o foguete, o navio, os submarinos e criou a bomba atômica. Inventou e criou o telescópio, o microscópio, que deu caminho para a descoberta da célula. Enfim, o homem chegou à era da informática com a descoberta fantástica do computador e do celular, uma das maiores invenções da humanidade. E, por fim, a inteligência artificial. Mas o homem está longe de saber, com todo o progresso alcançado, ele ainda não conseguiu desvendar o mistério da criação, a origem do universo, a origem da vida, a origem do homem, a origem do espírito. Nós estamos falando das teorias da origem do espírito. E hoje nós vamos ver mais uma teoria criada pelo homem. Como ele não conseguiu ainda desvendar estes mistérios, estes enigmas, o homem criou as teorias. E uma delas é a teoria do traducionismo, ou geracionismo, para explicar a origem do espírito. O que fala a teoria do traducionismo? A teoria do traducionismo, ou geracionismo, é uma teoria teológica que afirma que os espíritos não foram criados por um ser supremo. A origem do espírito vem da união do pai com a mãe, no ato da concepção. Da união do pai com a mãe, ao gerar o corpo, gera também o espírito. A partir do momento que existir o corpo, existe o espírito e existe a pessoa. Portanto, alma e corpo foram criados concomitantemente, ao mesmo tempo. Tudo isto no processo da concepção. É uma teoria defendida por Martinho Lutero. Os luteranos históricos são defensores desta teoria. Mas quais os fundamentos desta teoria? Ela vai encontrar algumas objeções interessantes e preste bem atenção para a gente compreender e refletir sobre esta teoria. Vamos pensar. Primeira situação: se a alma existe concomitantemente ao corpo, porque foi gerado pelo pai e pela mãe no momento da concepção, isto significa que com a morte do corpo, ela também deixa de existir. Neste caso, não existirá vida eterna. Também não existe vida passada, porque ela só existe a partir do momento da concepção. Então, esta ideia defendida por Lutero e muitos outros filósofos, ela priva o espírito da vida futura e tira do espírito a condição de uma pré-existência, de ter existido antes. Só existe concomitantemente ao corpo. Quando o corpo deixa de existir,
ela também deixa de existir. A segunda situação que podemos apontar: se os espíritos foram criados, foram transmitidos pela mãe e pelo pai no ato da concepção, esta ideia afasta de vez a ideia de criação divina. Não teve uma criação divina, porque foi gerado pelos pais, pelas mães, no ato da concepção. Também anula de vez a ideia de reencarnação, porque os espíritos não tiveram uma vida pregressa, uma existência anterior, e nada tem para crescer e evoluir. Priva, neste caso, a evolução progressiva dos espíritos e a reencarnação. Os espíritos passam a existir somente quando existir o corpo. Com o desaparecimento do corpo no evento da morte, ele também desaparece. Então, esta ideia de traducionismo, ela anula a ideia de criação divina dos espíritos, anula a reencarnação, porque os espíritos não vão precisar reencarnar porque não tiveram vida pregressa, não tiveram uma vida anterior, uma existência pretérita. E nem terão uma vida eterna ou uma existência futura, porque com a morte do corpo, ele também desaparece. A terceira objeção que podemos apontar em desfavor desta teoria do traducionismo parte do princípio de que, se existe a pessoa, logo existe a alma. Como explicar o fato das pessoas nascerem com tendências tão diferentes dos seus progenitores e não se identificarem em nada com eles, completamente diferentes? Se o espírito é uma herança dos pais e das mães, como explicar este fenômeno? Porque as pessoas nascem com diferentes tendências, em nada se identificando com seus progenitores. Se a alma é transmitida pelo pai e pela mãe no processo da concepção, isto não era para acontecer. É isso aí, gente. Você concorda com esta teoria? Você concorda que nosso espírito foi gerado, não foi criado por Deus, mas foi gerado no ato da concepção, da união do nosso pai com a nossa mãe? Ou seja, nosso espírito é a junção da alma de nosso pai com a alma de nossa mãe. Se você concorda ou não concorda, comente. Faça seus comentários aí. No próximo vídeo, vou mostrar a teoria hindu da criação do espírito. Sensacional, você não pode deixar de conhecer a teoria hindu da origem do espírito. Portanto, até o nosso próximo encontro. Inscreva-se no canal e acione o sininho.